O ministro Fernando Haddad acabou de anunciar um pacote de ajuste das contas públicas brasileiras de quase 250 bilhões de reais anuais. Vamos começar pelas boas notícias. Esse ajuste é absolutamente necessário e ele vai muito em contra grande parte do discurso do próprio Lula e do governo lulista até aqui, que colocava o ajuste das contas públicas como um objetivo secundário. As ações não estão batendo com o discurso, ainda bem. E, diga-se de passagem, nesse sentido, também lembra um pouco o que aconteceu no governo Bolsonaro. Em ambos os casos, o discurso para suas bases de apoio são muito mais radicais do que as práticas. No caso do governo Bolsonaro, o discurso bolsonarista de liberdade econômica muitas vezes ia além do que as práticas de um governo que efetivamente avançou a causa de liberdade econômica, mas muito menos do que o discurso sugeria. E no caso do Lula, o contrário. Ele tem um discurso de descaso com o equilíbrio de contas públicas, mas a prática está mostrando o contrário, ainda bem. Essa é a boa notícia. Agora vamos começar pelos problemas. O primeiro é que a maior parte do ajuste vem de aumentos de impostos. Quando a gente olha, você tem 4/5 do ajuste, quase 200 bilhões de reais, vem de aumentos de impostos. E só 50 bilhões de reais vem de cortes de gastos. Quando a gente corta gasto, gasto do governo, o que a gente consegue fazer é que você equilibra as contas públicas, mas não tira dinheiro do bolso das pessoas, que é o que acontece quando aumenta o imposto. Mesmo quando aumenta o imposto não é diretamente em cima das pessoas físicas. Para quem quiser entender melhor, eu tenho vários vídeos aí na minha timeline, é só ir para qualquer um deles aí vocês vão entender. Mas a lógica é muito simples, qualquer aumento de imposto no final das contas é pago pelo povo. Mesmo quando, por exemplo, você aumenta o imposto para as empresas, quando isso acontece, elas vão colocar esse aumento de imposto no custo dos produtos e serviços que elas vendem, e quando elas vendem produtos e serviços mais caros, o poder aquisitivo das pessoas cai, porque não adianta elas ganharem a mesma coisa se os produtos ficaram mais caros. Na prática, todos saem empobrecidos. Então esse é o grande problema número 1. O segundo grande problema é que uma parte importante do ajuste não é permanente. O governo está fazendo um aumento de imposto que, em grande medida, significa pegar um monte de coisa que há discussões tributárias entre os contribuintes que devem e o governo e falando, olha, eu te dou um grande desconto para você pagar agora. O que isso está fazendo é que aumenta a receita inicialmente e vai reduzir mais para frente, porque muita gente pode optar por fazer isso, os descontos chegam a 70% de desconto no pagamento, porque, aliás, tem um outro problema, incentiva o contribuinte brasileiro a não pagar, porque depois ele tem acordos muito mais favoráveis do que se ele pagasse de cara. Só que na frente vai ter menos recurso, mais recurso hoje, menos recurso amanhã. A terceira questão importante é que uma parte desse aumento de imposto ia ter que acontecer, e não, neste caso, por culpa do governo Lula. Quando o governo Bolsonaro optou por reduzir o preço dos combustíveis sem reduzir gastos, eu já na época alertei que aquilo era simplesmente uma medida eleitoreira que reduziria a inflação naquele momento, porque ao reduzir o custo do combustível, você não só tem uma redução direta, mas indireta da inflação, porque transporte mexe no preço de absolutamente tudo, mas que a gente acaba tendo para frente uma volta no imposto e, portanto, inicialmente cai e depois sobe. É exatamente o que vai acontecer. Só que é importante ficar claro que dos 200 bilhões de aumentos de impostos, são só 30 bilhões, que é bastante coisa, mas é só 15% do que vai ter de aumento de imposto, que vem de um aumento de imposto que foi herdado por medidas do governo Bolsonaro. O resto é basicamente medidas do governo Lula para cobrir os aumentos de gastos que o governo já anunciou em diversas frentes, em particular na frente social, mas está muito longe de ser só isso. Os gastos que estão ligados em particular ao Bolsa Família são muito inferiores ao aumento total de gastos programado e que vai ser coberto por isso. E o último ponto importante, realçado pelo ministro, é que ele próprio diz que não acredita que o efeito total positivo nas contas públicas vai ser do tamanho do anunciado, porque várias dessas medidas têm trâmite de aprovação que deve demorar, elas vão demorar para serem implementadas, então o impacto real, efetivo, vai ser menor, resta saber quão menor. Como é que fica o resumo todo disso aqui, positivo e negativo? Para mim, tem mais negativo do que positivo, porque, de qualquer forma, a parte mais relevante de todas, que é precisamos de uma economia mais competitiva, mais barata,
ela implica corte de gastos públicos. E essa parte foi muito pequena. O aumento de outros gastos divulgado antes foi menor do que o corte de gastos divulgado agora. Então, na soma, até agora, o governo Lula está aumentando o gasto de um país que tem um dos governos, que é o terceiro governo de todos os países emergentes, são 165 países emergentes, que mais gasta já, e a gente está aumentando mais. É o terceiro que mais gasta proporcionalmente ao tamanho da economia de cada um desses países. É isso.